Olá, sejam bem-vindos a este evento promovido pela Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde, em parceria com a Comissão Especial de Logística, ambas do CRA-RJ. Sejam bem-vindos vocês aqui presentes e vocês também que estão nos acompanhando pela CRA-RJ Play e pela Rádio ADM RJ, também com transmissão ao vivo pelo Facebook do Conselho. Neste evento nós teremos o tema Logística e Supply Chain Management em Organizações de Saúde. E para conversar com a gente estarão aqui os administradores Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ, e Jamil Moisés, que é membro da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde. Então, eu gostaria que vocês recebessem aqui ao palco Hélio Meirim, que vai começar a apresentação, logo depois Jamil Moisés, e em seguida nós faremos aqui a nossa roda de conversa para debater um pouco mais esse tema. Meirim, por gentileza. Boa noite a todos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui no Conselho. É um grande prazer fazer essa integração da Comissão de Logística com a Comissão de Saúde. Eu acho que temos inúmeras oportunidades para poder trabalhar junto, né? E vou falar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito acerca das questões da logística na área da saúde, né? Bom, só brevemente para me apresentar, eu sou Hélio Meirim. Grande parte das pessoas me conhecem como Meirim, eu sou administrador de formação e desde então eu venho procurando me especializar, né? Fiz especialização em logística, marketing, análise de sistemas, depois fui fazer mestrado e continuo na minha jornada aí de estudante e aprendiz. Na área da saúde eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes laboratórios farmacêuticos como Novartis, Merck, e aí vou procurar compartilhar com vocês algumas das reflexões que a gente acaba fazendo. Primeiro de tudo, em termos de logística, a saúde é um dos segmentos mais complexos. Existem dois segmentos muito complexos para a gente que trabalha em logística. Um são as questões relacionadas a aeroportos e outro são questões relacionadas à saúde. E aí eu gostaria de tecer aqui algumas considerações sobre o porquê que a parte de logística na área da saúde acaba trazendo essa complexidade adicional. Basicamente são três grandes fatores que a gente pode agrupá-los. Um são as características logísticas das operações de saúde, outra são as questões relacionadas às tendências e uma outra que acaba também influenciando, que é o perfil do paciente ou do cliente. E aí eu queria trocar algumas ideias com vocês sobre essas características e ver o que a gente pode juntos, de repente, entender como oportunidades de melhorias nas questões logísticas da saúde. Algumas características elas acabam influenciando e aumentando a complexidade de operações logísticas dentro da área da saúde, e nós estamos falando de redes hospitalares, farmácias, laboratórios farmacêuticos e várias outras coisas. A primeira delas é o grande número de SKUs. Grande parte dos hospitais e das instituições de saúde que eu tive a oportunidade de ter contato ou trabalhar com elas tinham números extremamente expressivos que giravam em torno de 15, 20 mil itens diferenciados. E aí nós estamos falando de MatMed, tanto de materiais como de medicamentos. Isso aumenta drasticamente a complexidade das operações logísticas de compra, de armazenagem, de dispensação e por aí afora. Não bastasse isso, a indústria farmacêutica acaba, quando você aprende sobre aquele medicamento, ela vai lá e muda. Então o índice de renovação da indústria farmacêutica gira entre 10% a 15%, lançando coisas novas. Então todo ano, além dos 15, 20 mil SKUs que você tinha, você acaba ganhando, outros 15% a mais e não necessariamente sai em 15%. Então isso é um efeito cumulativo. Um outro aspecto que também aumenta a complexidade, aí quando nós estamos falando de logística, seja na área da saúde ou em qualquer outra área, nós estamos falando basicamente de três grandes fluxos, Fluxos de produtos ou mercadorias, fluxo de informações e fluxo de pessoas.
Esses 3 fluxos é que movem, vamos dizer assim, a logística de uma forma geral para que ela chegue lá no objetivo maior, que é entregar o produto certo, na hora certa, no momento certo, no local adequado. E a gente percebe que na hora da saúde a gente tem uma rotatividade de médicos e de pacientes. Nem sempre a gente consegue manter aquele quadro de pessoas que conhecem a operação por muito tempo. As pessoas vão rodando, né? Isso é inerente à profissão, inerente ao segmento, e sempre você está tendo a renovação do quadro de pessoas que lidavam com as operações logísticas. Uma outra coisa também muito importante na saúde, diferente de outros segmentos, é que, por exemplo, numa indústria, se faltar um parafuso, a máquina para e ela gera um prejuízo financeiro por ficar alguns minutos ou algumas horas paradas. Na saúde, se você por algum equívoco tiver uma ausência do material ou do medicamento que você precisa, você não para uma máquina, você para uma vida humana. Então a gente costuma dizer que quem trabalha com logística na área da saúde não tem muito essa oportunidade de parar e depois ver como é que vai fazer. Ou seja, o nível de serviço de uma operação logística na saúde tem que ser sempre próximo de 100%, porque a gente está falando de vida humana, não é como numa operação fabril, que se não tem um parafuso, você espera um pouquinho, né? Algumas características ainda que aumentam essa complexidade, segundo o que eu venho estudando e aprendendo. É a questão da sazonalidade do consumo. Nós temos épocas do ano em que existem mais acidentes de trânsito nas férias escolares, nós temos épocas do ano em que temos mais doenças respiratórias, nós temos época do ano que normalmente nascem as crianças, né? Normalmente 9 meses após o carnaval e por aí vai. Então nós temos algumas sazonalidades que também interferem na operação logística. Invariavelmente, quando a gente projeta uma unidade de saúde, nem sempre a gente tem a oportunidade de ter espaços adequados para armazenar as coisas. Então, as questões relacionadas a espaço e a layout também acabam aumentando a complexidade da operação logística. Não é incomum a gente visitar hospitais em que a armazenagem do produto é feita numa casinha na rua ao lado ou num cantinho, de repente não obedecendo a forma adequada, preconizada pelos organismos da saúde, mas principalmente de ordenação de fluxo. E a gente tem uma série de restrições de fluxo de operações dentro da unidade da saúde. Então, esses fatores e vários outros que provavelmente eu deva ter esquecido, eles acabam aumentando severamente a complexidade de quem trabalha com a operação logística. A gente ainda tem algumas características que também aumentam. A gente tem necessidade de controle de medicamentos, estamos falando aí dos medicamentos controlados, em que são necessários alguns procedimentos adicionais de que existem em outros setores. Então, a gente tem muita interface, né, na operação logística entre paciente, entre pessoas, ou seja, tem que ter muito contato. A gente estava conversando aqui antes com a Fátima a questão da humanização. Isso também aumenta um pouco a complexidade da logística. Em alguns lugares a gente ainda nota que tem consumos, né, e controles descentralizados, o que vem minimizando ao longo do tempo, mas ainda em alguns locais a gente tem estoques espalhados em vários locais, consumos e controles descentralizados, o que não é muito bom para uma operação logística, e a gente tem deslocamento de pessoas durante 24 horas por 7 por 365. Então isso também acaba gerando complexidades adicionais. Não bastasse essas complexidades inerentes ao negócio, né? Todos nós aqui sabemos que isso é inerente ao negócio, elas ocorrem, algumas delas a gente pode mitigar, outras não, mas é importante a gente, quando falar de logística de saúde, saber que esse segmento tem características diferenciadas e por isso precisa ser tratado e estudado de uma forma diferenciada. Não fosse isso, a gente também tem observado algumas
tendências, né? Uma delas que eu tenho observado que também vem aumentando a complexidade é a questão do home care, ou seja, tratamentos de saúde cada vez mais descentralizados, o que necessita de uma operação logística também diferenciada de envio de materiais e medicamentos para vários pontos e depois o retorno desses medicamentos de volta para o ponto de origem, sempre se preocupando com as questões relacionadas à validade, a esse tipo de coisa. Então isso é uma tendência que tem um lado muito positivo, falando talvez do bem-estar do paciente, mas ela também aumenta bastante a complexidade logística. Temos uma maior competição dos agentes de saúde, o que também tem um lado bom se a gente olhar pela questão da competitividade, mas também acaba influenciando na competitividade logística. Estamos percebendo uma maior consciência do processo preventivo e aí aumenta a demanda também de operações logísticas por conta dessa mudança, e aí a gente também está observando que, graças a Deus, a tecnologia e a medicina, a gente vem ganhando mais tempo de vida, e se a gente ganha mais tempo de vida, necessita de mais suporte de instituições de saúde, se necessita de mais suporte, aumenta também a complexidade da logística. Não bastasse isso ainda, temos ainda o perfil do paciente ou do cliente que também corrobora com todas essas coisas anteriores que também ajuda a aumentar a complexidade. Provavelmente hoje o paciente ele é um cidadão mais informado dos seus direitos, ele questiona mais, não é incomum um paciente antes de tomar algum medicamento perguntar o que é, de onde veio, como é que foi feito, e aí demanda uma operação logística também um pouco mais complexa e diferenciada. Esse paciente é cada vez mais exigente, mesmo sem ter a formação adequada, mas ele exige certas coisas, e aí a gente está falando não só de medicamentos e materiais, mas de equipamentos de hospitalidade, que acabam também influenciando numa outro tipo de operação logística. Cada vez mais os pacientes querem mais comodidade, né? Por isso que o nome hospital tem tudo a ver com a hospitalidade, né? Eu costumo dizer que uma unidade de saúde tem alguns tipos de cliente. O cliente que vai lá para sanar da sua dor. Então, se eu estiver saindo agora aqui do conselho e por algum motivo eu torcer o meu pé e chegar em casa com o pé doendo, a minha esposa, se me levar a um hospital, eu sou o cliente que quero que a dor passe. A minha esposa, além de querer o meu bem-estar, que a dor passe, ela quer saber também se vai poder assistir a novela das 9, se a Maria da Paz vai dar tiro mais alguém ou não, porque independente da minha dor, ela também quer saber como é que está a novela. Também quer saber se o estacionamento é caro. Então, isso tudo gera também uma complexidade, não só no fluxo de materiais para o hospital, mas em todo o entorno de que você precisa para suportar a estadia daquele paciente lá. A gente tem paciente mais consciente do seu direito e ali talvez seja um fator que está tornando as questões logísticas mais prementes nesse momento, é que todo mundo quer mais pelo seu tempo e pelo seu dinheiro. Então não é incomum hoje grande parte das unidades de saúde terem auditorias, contra-auditorias, buscando entender aonde existem oportunidades de minimizar desperdícios e otimizar os seus custos. Então, falar em logística da saúde sem entender essas complexidades e fazer comparações com outros segmentos, a gente corre o risco de estar fazendo comparações talvez desproporcionais e estar assim indicando soluções também que podem ser inadequadas, né? Provavelmente, se a gente ficasse aqui conversando mais, a gente acharia muito mais complexidade do que essas aqui que eu citei. E aí eu fico me perguntando, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal da saúde, seja em trabalhos ou em conversas, todo mundo fica se perguntando, mas, poxa, como é que a gente pode tornar a logística num diferencial na saúde? Eu acho que o primeiro ponto é isso aqui que a gente está fazendo. É importante que as pessoas que estão à frente das unidades de saúde consigam entender todos os potenciais que questões logísticas podem oferecer para suas operações. Eu acho, e eu percebo, e eu acompanho que a gente ainda tem poucas unidades de saúde entendendo de uma forma mais clara, primeiro, o que é logística.
E segundo, como se utilizar dos conceitos e das ferramentas de logística para otimizar os seus processos. Então, acho que tomara que esse aqui seja um bom pontapé de a gente unir esforços e, primeiramente, disseminar essa cultura e esse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e buscarem cada vez mais para melhorar. Mas eu também tenho visto nas unidades de saúde que já deram esse passo. Basicamente, elas trabalham em alguns processos logísticos que é onde são possíveis obter talvez os resultados que tornam uma operação logística mais eficiente dentro da área da saúde. Né? O primeiro deles é buscar sempre opções de padronização. Não é incomum você entrar numa unidade de saúde, pegar lá os 35 mil SKUs que existem e descobrir que muitos deles são similares. E aí são similares porque em determinado momento a equipe A entendia que aquela era a melhor alternativa e depois mudou e a equipe B já não gosta daquela e coloca outra, e aí você vai só aumentando o estoque. Já tem diversos hospitais no nosso país que trabalham com padronização, independente se é a equipe A, B ou C que agora está à frente de algum processo, são aqueles equipamentos e aqueles medicamentos que vão ser usados, a não ser que a situação exija algo diferente. Pode parecer óbvio a gente falar de padronização, mas todos nós já nos deparamos em entrar em unidade de saúde que cada uma unidade usa um determinado equipamento ou um produto. A ausência de padronização é algo extremamente danoso, né? Porque você acaba multiplicando as coisas desnecessariamente, você não consegue fazer intercâmbio entre as várias unidades. Outra situação que a gente tem recomendado bastante é estudar com bastante atenção, mapear como é que são os fluxos de informações e os fluxos de materiais. E aí realmente desenhar, falar, poxa, o meu almoxarifado central fica no 3º andar, mas a grande demanda de catéter é no centro cirúrgico cardiológico, que está no 8º andar, esse material tem que vir para cá, vai para cá, depois ele desce para cá. Você começa a desenhar esse tipo de fluxo e aí você vê que quando você olha para o desenho está um grande emaranhado. E esse grande emaranhado significa que o fluxo não está legal ainda. Que se você conseguir tornar esse fluxo menos emaranhado, você vai ser mais rápido, e sendo mais rápido, talvez você consiga fazer a diferença em salvar uma vida e você vai conseguir ser mais barato. Um outro aspecto também muito importante e que normalmente eu converso com o pessoal da saúde e às vezes tomo algumas bordoadas são relacionadas às questões de gestão de demanda. Todas as vezes que eu converso com o pessoal da saúde sobre gestão de demanda, o pessoal fala assim, Meirinho, saúde é imprevisível. A gente não consegue saber. E eu falo, concordo. Mas tem uma parte da saúde que são, por exemplo, as cirurgias eletivas que você consegue com clareza saber quando elas acontecerão. Começa por essas. Normalmente, quando o pessoal da saúde me fala que é impossível, eu uso exemplos de outros segmentos. É impossível também o cara da Casa e Vídeo saber quantas pessoas vão entrar lá para comprar um ferro elétrico. Mas ele busca, através de alguns meios, entender como é que é o comportamento da demanda. Então, falar que é impossível não nos exime de tentar buscar, através de análise de dados estatísticos, tentar fazer uma gestão de demanda. Isso ajuda no dimensionamento do estoque, isso ajuda no dimensionamento da equipe e tudo mais. Não estamos falando aqui de acidentes. Teve um engavetamento de 3 ônibus na Avenida do Brasil, o Hospital Geral de Bom Sucesso recebeu uma quantidade a mais. Isso está fora da curva, mas no dia a dia a gente consegue, através da análise de dados estatísticos, buscar entender como é que esse comportamento da demanda e trabalhar com um pouco mais de assertividade, né? Junto com isso vem um negócio chamado planejamento de compras. Não dá para a gente ainda continuar pensando que tudo é urgente, tudo é emergente, né? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre as coisas serem dinâmicas, né? Porque muitas das vezes a gente ouve assim, não, aqui não dá para fazer isso não, menino, porque aqui é tudo muito dinâmico. Eu concordo, eu entendo e muitas vezes é assim mesmo. Mas muitas vezes isso acaba virando uma cortina de fumaça, o dinamismo, por uma coisa chamada desorganização. E aí quando você
precisa ser muito dinâmico por ser desorganizado, você está gerando energia, esforço e custo de uma forma desnecessária. Então, na área de compras, sempre a nossa recomendação é, vamos tentar fazer um planejamento de compras, vamos olhar para o horizonte. Ajusta, mas não fica no escuro, sempre comprando na emergência. Todos nós que estamos aqui sabemos que tudo que a gente compra com urgência e emergência, a gente paga mais caro. Então a gente precisa criar também essa consciência, né? Outro aspecto importante relacionado à gestão de estoque. É desnecessário aqui ficar falando que tem que olhar a questão de validade, que tem que observar lá o FEFO e tudo mais. Mas eu já fui em várias unidades de saúde em que, por condições da armazenagem do produto serem tão complexas, a pessoa que buscava o material não usava nem Pepsi nem Wepsi, não usava o primeiro que entra nem o primeiro que sai, nem o último que entra e o primeiro que sai. Ela usava o primeiro que vê, o primeiro que pega, que era o que estava mais fácil. A pessoa chegava lá na farmácia central e falava, preciso disso. E aí o cara tinha tanta coisa entulhada que ele pegava. E aí daqui a 3 meses descobria que ficava vencido. Então nós estamos falando de processos que precisam ser melhorados para dimensionar a quantidade em estoque e de processos que assegurem que a partir do momento que você comprou, aquilo lá está acondicionado dentro da forma que você vai precisar usar. Não adianta você comprar e não guardar direito, porque depois quando você for usar, talvez aquilo lá esteja impróprio para consumo. Então, processos de armazenagem são importantes. Processos de manuseio interno. Hoje eu já vejo muita unidade de saúde trabalhando com dose unitária, que eu acho que é um processo logístico fantástico. Já vejo muitas operações de manuseio interno de forma integrada, já vejo muitas operações de manuseio que são pensadas antes de ser feitas, mas infelizmente também vejo muitas operações de manuseio que são feitas no corre-corre e de repente da forma inadequada, né? E para fechar, cada vez mais uso de tecnologia da informação para monitorar principalmente aqueles fluxos de materiais e de informações. Aqui eu só queria deixar uma recomendação. Eu tenho falado bastante sobre tecnologia em vários outros lugares e na saúde não é diferente. A gente tem que entender que a tecnologia ela é um meio e não é o fim. Eu tenho visto muita gente que acha que tecnologia é pegar e colocar um smartphone na mão de todo mundo, dizendo que agora vai conseguir pedir qualquer coisa através de um aplicativo, que vai conseguir fazer tudo. Isso é bacana, isso é legal, mas cuidado. Se você só colocar a tecnologia por tecnologia e não ajeitar os seus processos, não capacitar as pessoas, a tecnologia vai ser mais um problema que você está arrumando. Então, antes de sair pensando em sair colocando pulseirinha de código de barra, desde o momento que a placenta da grávida estourou até o rapaz tiver 18 anos e deixar de ir ao pediatra, a gente tem que ver o seguinte: os processos estão bem certinhos, as pessoas estão treinadas e sabem o que ser feito, senão apenas você vai automatizar os problemas. Então, não vamos sair da queixa, não, a tecnologia resolve tudo. A tecnologia resolve um montão de coisa e cria mais um montão de problema se ela não for bem feita. Bom, queria fechar aqui só deixando uma frase também que eu venho aprendendo bastante. Quando a gente trabalha em logística, basicamente a gente precisa de muitas coisas, mas 4 delas são as que nos ajudam a sustentar uma operação logística. São os processos bem definidos, claros, em que todos nós saibamos o que acontece, qual é o momento, quem recebe um material dentro do hospital. É o João. Quando o João não está, quem recebe? Eu fui da indústria farmacêutica e várias vezes eu recebi ligação na minha casa de madrugada dizendo que o material não tinha sido entregue. A gente pedia lá e o canhoto estava assinado, só que quem recebeu foi a pessoa do 3º andar e ela não comunicou para a pessoa do 5º andar que estava precisando do material. Então precisamos, dentro da área da saúde, respeitando todas aquelas complexidades, entender que processos precisam ser cada vez mais elaborados, feitos e otimizados. Precisamos ter pessoas capacitadas nas questões técnicas e capacitadas nas questões relacionadas à logística. Não dá para pegar o Joãozinho e porque ele é muito honesto, porque ele tem muito tempo de empresa e falar: Joãozinho, bota o Joãozinho lá no almoxarifado. O rapaz do almoxarifado tem que ser capacitado para ser um gestor
de um bem muito caro que está lá dentro. Então, às vezes, o Joãozinho, coitado, não teve a oportunidade de ter determinada orientação, ele armazena as coisas de qualquer forma, ninguém falou para ele como tem que ser feito. Então, além de processos, tem que ter pessoas capacitadas nesses processos logísticos. Tem que ter investimento em tecnologia, e aí tecnologia das mais variadas possíveis, né? E tem que investir na colaboração. Sem essas 4 coisas, pessoal, provavelmente a gente torna todas aquelas complexidades ainda mais complexas. Poxa, Meirin, é fácil? Não, não existe nada fácil. É desafiadora, mas eu posso assegurar para vocês, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de técnica, com um pouquinho de metodologia e principalmente com um pocão de boa vontade e de integração, essas coisas são plenamente possíveis e já tem várias instituições que estão tentando trilhar esse caminho. Se eu pudesse dar uma última dica aqui para vocês comecem. Comecem. Pega uma coisa pequenininha e faz. E aí você vai aumentando, porque quando você está dirigindo um carro, tentar fazer um 360, corre o risco de capotar. Então vai fazendo a curva devagarzinho, vai colocando essa cultura, vai achando alguns processos que dá para você fazer isso, que você se sente mais seguro, ou que as pessoas estão mais predispostas a fazer e comece a fazer. E os resultados vão assegurar que você vai expandir isso aí. Ok? Vou deixar aqui os meus contatos, depois se alguém precisar ou bater um papo. Normalmente eu costumo dizer que agora eu sou monorrede, né? A gente tem tanta rede social que agora eu estou ficando monorrede. Eu estou canalizando todo o meu tempo e meu esforço para o LinkedIn, que é a rede profissional. Então, provavelmente é a rede onde eu respondo de uma forma mais rápida. Muito obrigado, espero ter suscitado algumas reflexões aí interessantes para vocês. Ok? Obrigado. Sim. Assim. Boa noite a todos. Sou Jamil Moisés Filho, membro da Comissão de Administração em Serviços de Saúde. E muito obrigado, professor Meirin, por aceitar compartilhar esse momento. Muito importante. A área de saúde, ele disse, ela é singular, não dá para se comparar uma com a outra, e a gente teve uma mudança muito grande, principalmente nos últimos 3 anos. Se a gente voltar 40 anos, que não é muito em termos de mundo corporativo, as organizações de saúde ou eram públicas ou filantrópicas. Então, quer dizer, não existia essa necessidade de, além de cuidar dos processos clínicos e assistenciais, as pessoas teriam que cuidar, ou passaram a ter que cuidar também do sucesso da organização, quer seja ela pública, filantrópica ou da iniciativa privada. Então, hoje, principalmente o termo gestão, que antes a gente associava a diretora, diretor, gerente, coordenadores, coordenadoras, hoje é associado a gente. Então, qualquer pessoa hoje tem que ser gestor, gestora do seu processo de trabalho. E eu botei essa figura aqui porque neste ambiente nosso de mercado, que como eu falei, nos últimos 3 anos nós tivemos uma mudança muito grande e mudanças regulatórias, não só da Constituição de 88, decorrentes da Constituição de 88, decorrentes da criação das agências reguladoras e fiscalizadoras, mas principalmente pela abertura do mercado. No apagar das luzes de 2015, foi sancionada uma lei que permite que capital estrangeiro entre na constituição das organizações hospitalares, que antes não podia. Então, antes você podia vender prédio,
você podia vender parte de operadora, como foi feita uma operação muito forte em 2012, que a Amil vendeu 90% do controle acionário, o Dr. Edson Bueno, vendeu para a United Health. E o Dr. Edson teve que ficar com os hospitais. Hoje, elas estão incorporando também hospitais. Então, daqui a pouco a gente vai ver a questão da verticalização, mas se você pensa numa organização de saúde dentro de um ambiente em que a gente tem macrovariáveis demográficas, sociais, econômicas, etc., mas eu botei numa tonalidade azul o ambiente setorial, em que você tem os concorrentes diretos, você tem os fornecedores, você tem possibilidade de entrante, depende do mercado. Então, na área de saúde, você tem segmentos que são fáceis de entrar, qualquer organização entra, e outras que são difíceis, tem barreiras de entrada. Você tem um governo regulando, então a gente tem o próprio Ministério da Saúde, as secretarias, você tem a Anvisa, você tem a ANS regulando esse setor. E tem hoje órgãos não governamentais também. Hoje está tudo em turbulências, essas ONGs, mas de qualquer forma são stakeholders importantes que impactam o desempenho. Você tem os clientes, tem os concorrentes, clientes, fornecedor, tem tudo hoje nesse mercado que a logística passou a ser um diferencial. Nós aqui no Brasil, nós levamos um tempo para perceber a importância da logística. Na minha opinião, por dois fatores principais. Primeiro, pela nossa criação. Então, de um modo geral, nós somos criados sob a ótica patrimonialista, uma grande influência patrimonialista. Então, a gente foi criado para ter, para conservar, para estocar, né? Isso é uma questão cultural nossa. A gente pensa em ler um livro, primeiro a gente pensa em comprar o livro. Segundo, nós tivemos décadas de inflação. Então, a logística custou aparecer, né? O entendimento da logística para a gente foi muito tardio. Nós estamos pagando um preço até hoje por excesso de estoque. Nós temos hoje, basta você mudar de casa, não precisa nem mudar, troca um guarda-roupa que você vai perceber naquele guarda-roupa que tem muita coisa que você não tem mais liquidez, você não consegue transformar em dinheiro de novo, mas custou, você teve que renunciar a alguma coisa. E isso impacta nas organizações. Hoje nós temos a área de saúde ainda com métodos que poderiam já ter sido renovados, mas foi o segmento que talvez, o setor que talvez tenha entrado por último neste mercado competitivo. E aí, esse é o entendimento de logística. Numa frase, é o gerenciamento do fluxo de bens e serviços. São conjuntos de funções que ajudam a esse gerenciamento do fluxo de bens e serviços. Tudo que flui bem está a favor da logística. Tudo que flui mal ou estanca é contra a logística. E ela é suportada por fundamentos como se fosse fundamento da matemática. Hoje, quando a gente passa um recado de WhatsApp, eu acho que todos nós passamos algum recado hoje, na verdade é um algoritmo matemático. Então isso é muito evoluído em termos de matemática, mas deriva de adição, subtração, multiplicação e divisão. Tudo de muito evoluído em logística deriva desses fundamentos. Valor de lugar, né? Então, é o que a gente percebe. Então, tem valor para mim esse projetor funcionando. Então, o que dá valor em termos de localização de clínicas, de localização de hospitais, de localização de farmácia, de localização de laboratório, de localização de distribuidores. Quer dizer, valor de lugar. Isso é um fundamento da logística. Segundo fundamento, valor de tempo. Como o mercado está cada vez mais competitivo e ditando preços, não são mais as empresas que ditam preço, o mercado dita preço, valor de tempo é muito importante. Então, eu tenho que cada vez mais ter as minhas matérias-primas, os insumos,
os materiais, os equipamentos, as pessoas cada vez mais próximo da utilização, porque as margens estão caindo, né? Como nós temos cultura inflacionária ainda, por conta de décadas de inflação, a gente acha que hoje toda lucro médio de organizações é a 20%, 30%. Isso não existe mais. Mais de 90% das empresas têm menos de 10% de lucro líquido, se você for apurar firmemente, né? Então hoje, supermercado, por exemplo, de 1,5% a 3% de lucro líquido, a gente às vezes nem acredita. Por que um supermercado compra o outro? Porque a margem de lucro está muito pequena. Então hoje o custo fixo ele é muito representativo na nossa análise de valor de uma empresa. Porque se ela tem uma margem pequena, o custo fixo passa a ser um problema muito sério. Então a gente tem que reduzir custo fixo, né? Se você cai indo para hospitais, os hospitais que eu acompanho hoje têm lucro, os privados, né? Tem lucro líquido médio entre 5% e 7%. Então hoje, para você viabilizar uma unidade de saúde, você tem que verificar que o lucro líquido médio é esse. Salvo algumas redes com muitos hospitais, dificilmente você consegue viabilizar para hospitais que estão já com uma taxa de ocupação muito alta, viabilizar novos projetos, porque você não tem para onde aumentar. Por isso que às vezes você tem que fazer uma gestão clínica e gestão do espaço físico muito bem feito, para poder você saber se aquilo vai poder comportar naquele hospital. Por isso que hoje, dificilmente, um hospital com menos de 150 leitos, um hospital geral, não estou dizendo que seja uma panaceia que vai acontecer com todos, mas hoje dificilmente um hospital com menos de 150 leitos, ele tem facilidade de se viabilizar, porque o ticket médio está achatado, né? Então, o segundo fundamento. Terceiro fundamento, valor de qualidade. Então, eu tenho que começar a acompanhar cada vez mais o meu processo para saber se eu não estou tendo algum gargalo em termos de qualidade, que isso vai me representar lá na frente, algum problema. Então, valor de qualidade, isso envolve embalagem, envolve meio de transporte, envolve modal. Qual é o equipamento, qual é o modal? Ele pode ir rodoviário, ele tem que ser refrigerado. Como é que é a questão da perecibilidade? Então, a questão da qualidade ela é importantíssima em todos os processos e isso é um fundamento da logística. Valor de qualidade. E, por fim, valor de informação. Com esse incremento tecnológico, a logística passou a ter uma revolução interna, o chamado Omnichannel, que é o cliente escolhe como ele quer receber aquele serviço. Então, hoje o cliente resolve comprar pela internet e receber pelos correios ou por um operador. Ele pode comprar pela internet e retirar numa loja. Ele pode comprar numa loja e retirar em outra. Então, ele pode cada vez mais agora escolher como ele quer receber, a forma de tratamento, se ele quer receber em casa. Isso vai acontecer, já está acontecendo e vai acelerar mais, né? E isso vai impactar muito a forma, o que eu estou imobilizando, o que eu estou deixando para depois, que podia ter tomado tomado a decisão logo. Essas questões são vistas por meio desses fundamentos que, como se fossem os pés de uma cadeira, eles suportam as funções da logística. O professor Meirin já falou delas, eu vou só dar uma recapitulada, ficou bem pequeno aqui por conta da claridade, mas eu vou falar uma por uma. Primeira função da logística é gestão da demanda. Qual é o perfil epidemiológico? Qual é a faixa etária? Qual o poder aquisitivo? Quais são as doenças, as principais morbidades que têm impacto na gestão, né? Então, gestão também, entender a demanda. Como é que ela é? Ela tem muita sazonalidade ou não? Como é que é para a minha organização? Juntamente com essa gestão da demanda, eu encaixo a gestão de estoque, que são políticas, orientações para a minha organização de saúde. Gestão de estoque não é estocagem. Gestão de estoque são diretrizes. Como é que vai ser a orientação de compra? Como vai ser a dispensação?
Eu preciso ter estoque de segurança nesse hospital? Qual é o nível de estoque de segurança? Né? Como vai ser a devolução à logística reversa? Hoje nós temos a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que uma das categorias fortemente observada pelo Ministério Público é materiais médicos hospitalares. Então, como vai ser a logística reversa? Isso a gente vê na primeira função, que é a gestão de estoque. A segunda função é compra, procurement e desenvolvimento de fornecedores. As organizações de saúde, de um modo geral, elas fazem ainda, acho que mais de 80% delas, a famosa 3 cotações. Compra-se tudo da mesma forma. Evidentemente, se eu estou num processo licitatório público, eu tenho que seguir a Lei 8666. Mas existem formas mais inteligentes que a gente... uma metodologia chamada Strategic Sourcing, que é a estratégia de compras, em que você cruza a complexidade, o entendimento da complexidade do mercado fornecedor com a criticidade daquele bem para você. Então, eu tenho trombolítico. Trombolítico, como é que é meu mercado fornecedor? Ele é complexo? Como é que é a criticidade dele para a minha operação? Então, isso tem orientações, diretrizes de compra para cada que a gente transforma em quadrantes, não é? Quando você tem, por exemplo, seringa é crítico para você, é crítico, mas você, como é que é o mercado fornecedor? É abundante. Como é que eu trabalho isso aí? Não é? Então, essa metodologia nos ajuda a enxergar melhor o mercado fornecedor, a trabalhar melhor. Principalmente, eu preciso fazer a chamada curva ABC. O que é muito importante e muito caro? Existe uma média mundial, né, de compras de todos os segmentos. Eu já fiz uma experimentação e mais ou menos permeia isso aí. 20% dos itens que nós compramos representam 80% do custo total de compra. Isso numa média mundial. Eu, em algumas listagens de Matmedes, eu vejo entre 15% a 21%, mais ou menos. Né? 30% dos itens comprados representam mais ou menos 15% do custo total de compra. Isso também é uma média mundial. E a metade dos itens comprados representam 5%. Então, como é que eu trabalho em termos do meu olhar para essas listagens de Matmedes que compram, em termos de materiais que a gente chama categoria A, categoria B, categoria C. Isso impacta também o inventário. Hoje a lei das SAs, ela exige que você faça inventário pelo menos um por ano. Você é obrigado a fazer. Isso está crescendo, principalmente com a internacionalização da contabilidade, o IRFS. Empresas menores têm que fazer inventário. E antes se fazia o inventário uma vez por ano. Hoje não. Hoje produtos A, categoria A, que representam 20% dos itens e 80% do custo, você faz 4 vezes ao ano, que é o chamado inventário cíclico. Categorias B, 2 vezes por ano, e categoria C, que representa 5% do custo, mais ou menos, 1 vez por ano. Então, essa procurement, essa gestão de aquisições e qualificação de fornecedores, ela é fundamental. Eu preciso estabelecer critérios para avaliar o meu fornecedor. Isso eu tenho que colocar no contrato. O que eu vou exigir do meu fornecedor? Como é que eu vou medir? O que isso vai representar para ele? É muito importante isso. O que eu vou considerar? Vou considerar questões internas dele? Devo considerar a flexibilidade nos meus pedidos? Quanto isso que vai encarecer para mim se eu começar a exigir isso dele? Ok? Eu vou exigir que ele tenha uma reserva financeira ou não? Eu vou fazer visita lá? Sim!
com raras exceções, é muito importante que eu visite o fornecedor. Pelo menos uma vez, dê uma olhada lá, vê como é que é o ambiente de trabalho, vê como é que ele trata os funcionários, porque isso vai repercutir no nosso recebimento. Então o recebimento ele tem que ser feito com uma seriedade, porque isso envolve vidas. Então isso é muito importante. Segunda função. Terceira função é a produção interna. Onde estão os gargalos? Onde estão as portas de entrada do meu hospital, imaginando? Eu tenho um pronto atendimento? Esse pronto atendimento me gera internação? Sim. Como é que eu faço o fluxo disso? Eu tenho exames internos, eu tenho cirurgia, eu tenho UTI. Onde estão as portas de entrada? Onde estão os gargalos? Né? O que é possível ser feito de tal forma que eu possa otimizar isso aí? Como é que é feita a chamada dispensação? Então isso tudo está dentro dessa função planejamento e controle da produção. A quarta função é a armazenagem. Como é que está sendo feita a armazenagem? Hoje o Ministério da Saúde estabelece o seguinte, que para cada leito eu tenho que ter 1,5 m de farmácia hospitalar. Com o incremento da tecnologia, isso ficou mais ou menos obsoleto, mas essa é a orientação do Ministério da Saúde. A OPAS estabelece 1,2 metro, 1,20 m de farmácia hospitalar para cada leito. Vai ser necessário? Como é que fica isso com a tecnologia? Por quê? Porque a dispensação ela foi evoluindo. Nós tínhamos a dispensação chamada coletiva, que simplesmente eu tinha pequenos almoxarifados em cada porta de entrada. Isso me dava uma tranquilidade, grande, porque eu não tinha nenhum esforço. A farmácia não tinha necessidade de ficar trabalhando muito, simplesmente tinha subestoque em tudo quanto é lugar. Esse tipo de dispensação, ela evoluiu para a individualizada. A individualizada, eu trato o paciente de forma, o modo já está dizendo, individualizado, eu tenho uma pequena sobra e eu uso mais a minha farmácia, está mais centralizado, e eu uso menos a equipe assistencial de ter que ficar voltando para ir pegar. Eu não desloco muito. Mas isso evoluiu para unitarizada. Unitarizada, a farmácia passa a mandar o kit de forma centralizada. É totalmente centralizada. Então, como é que fica a gestão de estoque disso? Né? Como é que fica a equipe? Como é que ficam os sistemas? O que eu preciso ter de sistema para suportar isso aí? E algumas grandes redes, não vou citar nome, mas são conhecidas, já estão criando o chamado VMI, V de Vendor, M de Managed, I de Inventory, que é o estoque gerenciado pelo fornecedor. Então eles estão terceirizando para grandes operadores logísticos o gerenciamento de estoque, que é uma situação que a gente antes não se pensava nisso. Então hoje o fornecedor, em algumas grandes redes, precisa gerenciar o estoque dele, ganha por isso. Então você tem que ter um controle de custo muito adequado para poder verificar se isso está sendo vantajoso, se essa dependência em relação ao fornecedor no futuro, isso vai ser bom para você ou pode virar um problema, né? Então, essa questão da produção e da armazenagem, ela tem que ser olhada sempre com foco no atendimento da dispensação adequada para o paciente que está lá. E por fim, a última função, transporte e distribuição, que a gente precisa verificar quais são os modais que estão dando certo, porque geralmente quando você compra, ele quer te dar uma solução completa e essa solução às vezes é muito cara. O preço CIF
é um preço que ele te entrega prontinho, e na área de saúde, por questões de desconhecimento, existe uma tendência a ter uma certa busca por comodidade. Eu quero o meu material aqui e às vezes ele está saindo caro demais. Quando você tem margens muito pequenas, de 5% a 7%, operadores estão menores ainda, a média de operadores de saúde, para vocês terem uma ideia, está entre 0,8% a 2% a margem média das operadoras de saúde. Algumas estão se destacando, as que estão comprando uma, comprando a outra, estão fazendo o mesmo movimento de supermercados. Quando eu saio aqui, quando eu saio, imagina um centro de distribuição, eu botei aqui, quando eu tenho uma rede de farmácias em que minha necessidade é reduzir custo de estoque. Esse é o grande desafio de qualquer gestor, e na área de saúde é maior ainda, é reduzir o custo de estoque. E eu imagino que a questão da supply chain, em que eu pego não só a nossa organização de saúde, mas todos os elos que compõem. Então, quando eu vou ser atendido, como é que está o tempo aí? Tá em cima? Eu queria falar um pouquinho de supply chain. Quando eu sou atendido numa consulta, na verdade, existe todo um conjunto de indústrias e de serviços, né, e que atendem, quer dizer, para mim, está sendo visto, está sendo percebido um serviço. Na verdade, tem toda uma cadeia de suprimentos que atendem a esse serviço. Então, o que significa supply chain? São todos os processos industriais de serviços e comerciais que vão do primeiro fornecedor até o último cliente. E eles são formados por elos. Então você imagina que no primeiro elo tem o mercado que gera o dinheiro, que é o público. Nós temos hoje 210 milhões de pessoas. Nós temos 210 milhões de pessoas. Como? 2 minutos. Nós temos 210 milhões de pessoas e 47 milhões, mais ou menos, de pessoas que têm planos de saúde. Então, muitos SUS dependentes. Essas pessoas geram o segundo elo, alimentam o segundo elo, que é formado pelas operadoras de saúde. Quais são os principais tipos de operadora que a gente tem? Medicina de grupo, a 1000, não é? Apvida está crescendo muito. Outro tipo de operadora, seguradoras, Bradesco, Sul América, Porto Seguro. Terceiro tipo, cooperativa médica, que é a maior que tem, o maior exemplo do mundo, Unimed. E o quarto são as autogestões. Esse dinheiro vai para o segundo elo, que alimenta o terceiro elo, que são os 6.808 hospitais. No quarto elo são os prestadores. Então você imagina toda uma cadeia de suprimentos que desembocam no atendimento ao cliente. Quando é que eu uso o termo management? Eu uso o termo management quando eu quero criar inteligência nesses elos. Então eu crio acordo, eu crio níveis de serviço, acordo de nível de serviço, SLA, acordo de nível de serviço no sentido de eu melhorar a minha competitividade. Hoje, a competitividade não pode mais ser isolada, ela tem que ser verticalizada. O que significa o termo verticalização? É quando um grupo empresarial adquire ou monta outra organização, fornecedor ou cliente. Então, uma operadora de saúde compra ou estrutura um hospital. Então, ela verticalizou em 2 níveis.
A AMIL é um dos exemplos, ela é verticalizada em 3 níveis. Então ela é operadora, ela tem hospitais, ela tem rede de laboratórios e clínicas de imagem. Quando eu faço a verticalização, existe a chance de eu ter um maior retorno. Isso nem sempre é garantido. Então, quando eu trabalho a minha cadeia de suprimentos de uma forma inteligente, de uma forma organizada, eu consigo reduzir o meu custo de operação. Então, o papel da logística, de um modo geral, é viabilizar a estratégia comercial de qualquer organização. Quando eu tenho uma organização de saúde filantrópica, qual é a estratégia dela? Como é que eu posso viabilizar essa estratégia? Trabalhando de forma inteligente as 5 funções da logística e, mais do que isso, olhando toda a cadeia de suprimentos. Como eu posso negociar melhor? Como eu posso, em que momentos eu tenho que ter maior atenção? Fazendo a chamada curva ABC, né? Juntando com essa curva ABC, o que dessa curva ABC, o que é crítico para mim, o que não pode faltar no dia a dia, esse eu vou botando de lado e criando uma atenção especial. Ok? Eu acredito em logística como uma forma de ajudar as organizações, principalmente as organizações de saúde, que a conta não está fechando. Se você for ver, todos os segmentos da área de saúde, todos os elos estão criticando. O cliente não está satisfeito, as operadoras não estão satisfeitas, os hospitais não estão satisfeitos, os prestadores não estão satisfeitos, né? Os distribuidores não estão satisfeitos e a indústria farmacêutica não está satisfeita. Então, é um setor da economia do Brasil que todos estão reclamando. E a logística, ela pode ajudar esses setores a ter um melhor desempenho, a ter menos erro, a ajudar na ponta do processo que é o atendimento, a cura, a melhoria, tá certo? E, em última instância, o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio Meirim e Jamil Moisés, pelas apresentações. A gente lembra que essas apresentações findam aqui, mas o assunto, ele, de fato, não se esgota. Agora, daqui a pouco, a gente vai convidá-los de volta aqui para fazermos a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo, com alguns pormenores que ainda ficaram alguma dúvida para a gente ser trabalhado. Depois eles vão deixar os contatos. Convido o público aqui presente a fazer um network já com eles. Quem quer se especializar, aprofundar mais no conhecimento na área de logística, nessa questão de saúde. Eu só queria mencionar aqui a participação dos membros da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, né, que estão aqui sempre engajados aí em difundir cada vez mais conhecimento nessa área. Agora eu quero convidar de volta aqui ao palco, né, o nosso amigo administrador Hélio Meirim e também o administrador Jamil Moisés para o nosso bate-papo. Apostos? Já tomaram a aguinha, já preparados? Bom, a gente viu aqui muita informação sobre a questão logística. Como eu já disse, o assunto ele não se esgota. Há muita coisa ainda a se debater e com o avanço exponencial da tecnologia, das mudanças sociais, há muita coisa também para o administrador se especializar e crescer ainda mais. Porém, nem todos dentro do hospital é administrador e nem todos entendem de logística. Então a pergunta aqui que fica para vocês é como capacitar essas pessoas para atenderem minimamente as demandas conforme a logística prega para que seja aplicado dentro dos hospitais. Como treinar, por exemplo, técnicos de enfermagem,
ou os próprios médicos, para que eles atendam as demandas que são passadas pelos administradores ou os planejamentos estratégicos que são passados aí. Como treinar esse público leigo? Bom, vou começar depois eu passo para o Jamil. Acho que, como eu tentei colocar, acho que o primeiro passo é a conscientização de que logística é uma atividade que precisa ser incorporada nos processos da saúde. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é um dos primeiros passos da gente conscientizar, porque a gente só vai buscar conhecimento daquilo que a gente entende ser necessário para melhorar o serviço. O segundo passo é buscar profissionais capacitados dentro da sua área de atuação. Então, a gente buscar sempre entender que aderência a formação do profissional tem para realizar aquela função. Então, dentro da área da saúde, nós temos funções relativas a atendimento assistencial que é feito por determinada formação, questões logísticas que deveriam ser permeadas por outra formação. E o terceiro passo é buscar incessantemente o conhecimento, seja ele através de cursos superiores já disponíveis hoje. Então, nós temos o curso superior em administração, que dá um bom embasamento em logística. Nós temos hoje, aqui no Rio, diversos cursos tecnólogos em logística, cursos de formação tecnológica superior, especificamente em logística. Nós temos cursos de especialização, MBAs, capacitação. Então, acho que é sempre buscar essa capacitação, buscar essa informação, tanto nos bancos das universidades, como através de eventos como esse, através de leitura, através desse tipo de coisa. O próprio mercado, ele está fazendo com que as empresas passem a ter uma atenção para a área de logística. Hoje, os conglomerados, como eu disse um pouquinho atrás, eles estão se tornando operadores logísticos. Grandes redes de hospitais, tem rede de hospital com mais de 40 hospitais. Então eles estão virando operadores logísticos porque é aí onde eles conseguem melhorar a margem, né? E agora as operadoras de saúde, elas estão criando o chamado risco compartilhado. Porque como é que era feita a remuneração do profissional de saúde? E aqui a gente ainda tem 70% do mercado de saúde fazendo assim. É o chamado fee for service, que é a chamada conta aberta. Então o profissional dizia tudo que ele precisou e simplesmente a operadora glosava, analisava ou aceitava, etc. Hoje virou o chamado pagamento por valor, né? E as operadoras estão fortemente pressionando. Então eu acredito que a necessidade para o conhecimento e logística, ela vai ter um aceleramento, porque antes não se preocupavam muito em estudar logística, até porque eu falei que nós temos uma cultura patrimonialista. A gente adora, por criação, de um modo geral, nós adoramos ter, nós adoramos guardar, né? Tivemos décadas de inflação. Então a gente tem uma cabeça inflacionária. Quando a gente fala que um grupo teve 2% de lucro líquido, às vezes a pessoa nem acredita, pensa que é uma fantasia. E isso é verdade. Então eu acho, Merim, que agora, com essa pressão que as operadoras estão fazendo junto aos prestadores, essa necessidade vai crescer. E é uma oportunidade para o administrador, para a administradora. É um espaço enorme. Se você for falar em termos de Brasil, todos os setores, 80% das empresas não têm os fundamentos da logística implantados. Tem uma demanda enorme que tem por aí, né? E na área de saúde, maior ainda, pelas especificidades que existem. Muito bem. A gente falou aqui sobre a questão também de lucratividade, né? Foi abordada aqui a questão de lucratividade. Bom, mas a gente vive numa era em que as tecnologias têm sido ampliadas cada vez mais e a aplicação tecnológica é um investimento alto, é um investimento caro, e também a demanda por mão de obra qualificada, que também é caro. O administrador
que é especialista nessa área também não vai ser remunerado de uma forma abaixo daquilo que a sua capacitação técnica exige. E aí, como equilibrar, devo ver isso como investimento, um gasto? Em quanto tempo eu posso recuperar isso para realmente ter lucratividade? Como fazer esse equilíbrio aí entre alta tecnologia, mão de obra bem qualificada e lucratividade? Bom, vou começar de novo. Primeiro que acho que a remuneração que você alinha com o seu colaborador, ela é uma remuneração, provavelmente cada um de nós alinha aquilo que a empresa entende que você vai devolver a ela de alguma forma. Então eu não acredito em funcionário mal pago, porque funcionário mal pago é funcionário que executa mal o seu serviço e que dá muito mais prejuízo do que o salário que ele ganha. Mas essa é uma opinião minha muito particular. Todas as equipes que eu gerenciei na minha vida, eu sempre busquei remunerar bem para poder motivar os funcionários a retribuir com aquilo que eles eram remunerados. Então, o salário de funcionário, para mim, não deveria ser encarado como custo, mas eu entendo que o mas ele deveria ser encarado como parte do investimento. Ele é mais importante do que você investir num tomógrafo de última geração, na minha opinião. Com relação ao equipamento, esse equipamento ele a gente tem que analisar provavelmente as questões relacionadas a custo-benefício. Usar a tecnologia por usar a tecnologia, ela é apenas um modismo e é para você sair nas capas das revistas dizendo que a sua unidade de saúde tem o equipamento mais fantástico. Será que você precisa desse equipamento mais fantástico? Será que esse equipamento ele tem ociosidade? Porque se tiver, provavelmente você está com o equipamento errado. E uma outra coisa que eu tenho visto e que o Jamil falou, o número expressivo que nós temos de unidade de saúde, é você otimizar o uso do equipamento. É você conseguir usá-lo na sua plenitude, ou seja, se você tem uma rede, você pode optar por ter alguns equipamentos colocados em alguns lugares estratégicos e aí você ir rodando essas pessoas para fazer uso da plenitude do equipamento. O que eu percebo é que tecnologia é uma coisa que ela vem, com o passar do tempo, caindo os valores, o que é muito bom, só que a gente tem que ter sempre esse cuidado de buscar a tecnologia mais adequada para o seu negócio. Muitas das vezes eu acho que a gente é muito seduzido pelos modismos. É mais ou menos como as pessoas que trocam de celular todo ano porque precisam de uma câmera digital mais potente e quando você pergunta a elas qual foi a sua última foto que você revelou, ela não sabe dizer. Então, na verdade, ela investiu um montão de grana num celular para ter uma câmera mais potente, mas não faz uso total da câmera mais potente que ela comprou. Jamil? Essa questão de lucratividade está havendo uma mudança, né? Inclusive, em termos de legislação, nós já tivemos aprovado no governo Temer a terceirização sem nenhuma total, sem nenhuma exceção. Né? Então, hoje é possível você terceirizar. Então, hoje, o mercado de trabalho ele já está saindo a largos passos da questão daquele emprego tradicional. Ele está acabando, inclusive nas unidades públicas já foi dito pelo ministro que toda a vaga que ficar vaga, toda a pessoa que aposentar não vai mais ser restituído, então vai ter uma compensação em termos de tecnologia, então nós vamos ter uma redução de quadros fixos muito grande. Então hoje a questão da lucratividade está pressionando tanto que a gente vai querer saber o seguinte: nós vamos precisar ter empreendedoras e empreendedores. E essa é mais uma oportunidade para o administrador e para a administradora. Porque o próprio curso já mais ou menos prepara e dá condição para a pessoa se virar empreendedor ou empreendedora, mesmo sendo funcionário. Então, o que eu posso dar de retorno em cima daquele trabalho? Cada vez mais vai ser assim. Não vai ser mais contrato de 40 horas, não vai existir mais isso. Você vai ver a necessidade que você vai ter de devolver aquele trabalho. Você vai precisar ficar 40 horas, 30 ou 20. Se pode fazer presencialmente ou se pode fazer parcialmente em casa. Isso vai ficar cada vez mais relativizado.
Já tem várias empresas, eu conheço algumas, que ninguém tem mais mesa. Então essa questão da territorialidade, a minha mesa, a minha gaveta, sabe que eu também fui muito influenciado por isso no passado, eu tive que mudar totalmente. Então isso acabou. Tem várias empresas, eu não vou botar nome aqui, mas eu posso falar depois no particular, que ninguém tem mais mesa, nem o dono tem mesa, tem salas de reunião e a mesa é onde a pessoa chegar. Tem empresa que se todo mundo for para a sede não tem mais lugar para todo mundo, não tem mesa para todo mundo. Então, quer dizer, nós estamos mudando a forma de trabalhar, a forma de gerir, estamos nos horizontalizando. E a questão da lucratividade, nós temos que ser especialista em lucro líquido baixo, em tocar operações com lucro líquido baixo, que vai ser a tendência cada vez maior. Pouquíssimas empresas hoje têm lucro acima de 10%. Pouquíssimas. Então, isso vai ter que ser uma normal na nossa vida. E o administrador tem a melhor condição de aproveitar esse momento. É esse o momento. Porque não dá para a gente exigir, né? Nós temos debatido bastante na nossa comissão, Hélio, como inserir o profissional de administração no hospital. A gente vai obrigar? Como é que a gente vai convencer? Só por competência. É nisso que a gente tem. Por isso que esse momento, o Hélio falou e eu reforço, é um momento importante. A gente tem que virar aprendedor. Nós temos que nos tornar aprendedores. E aprender pro resto da vida. Não tem mais ninguém pronto, justamente por conta disso. Porque a lucratividade está pressionando essa questão. Então, aprender e seguir aprendendo. Hélio. Só queria complementar que quando a gente começa lá no curso, né, a gente aprende que lucro basicamente tem duas formas, né? Ou você aumenta a receita ou você reduz a despesa. Quem determina o preço, o Jamil falou aqui para nós que quem determina o preço é o mercado. Então a sua receita, o mercado está balizando você, se for uma unidade de saúde que queira cobrar mais, você não vai conseguir ter mercado. Logo, só nos resta um caminho. Trabalhar na otimização do custo. Trabalhar na otimização do custo de forma inteligente. Não fazendo como era feito alguns anos atrás, falar, precisamos fazer redução de custo. Corta a tia do cafezinho. Isso não é otimização de custo. Otimização de custo é você olhar a melhor forma de comprar, você reduzir o desperdício, você otimizar o fluxo dentro do hospital para que você ganhe 2 minutos em cada limpeza do centro cirúrgico, reduzir consumo de energia elétrica, reduzir desperdício, usar um material de limpeza que seja mais eficaz e que otimize a limpeza. E isso, como o Jamil falou, isso o profissional de administração, junto com os outros membros da equipe, tem plena condição de ajudar nesse sentido. Então não tem como, pessoal, a gente não vai ter muita dificuldade de aumentar a receita. Então a gente vai ter que trabalhar o quê? Buscando soluções inteligentes de reduzir custo. Não adianta chegar lá no hospital e falar assim, a situação está braba, vamos desligar um elevador para economizar energia. E aí o que vai acontecer? Você vai desligar um elevador, vai economizar energia e vai ter um montão de gente reclamando na ouvidoria porque fica 3 horas no elevador para visitar um paciente. Ou pior, você vai ter que transportar paciente no mesmo elevador que você transporta outras coisas não permitidas. E aí esse tipo de coisa não é a redução inteligente que a gente precisa fazer. E se eu pudesse ainda falar uma outra coisa, a gente tem que começar fazendo a redução das coisas simples. Eu acho que nós vivemos uma abundância fantasiosa em que a gente ficou envergonhado de reduzir coisas simples. Quando você fala com alguém assim, olha, não, vou pedir X centavos de redução, as pessoas falam, nossa, como pode? Só que aí você tem que pensar no que a gente vem vendo as startups fazerem, é pensar na escalabilidade. Se você consegue 1 centavo de redução na seringa, não é 1 centavo, é 1 centavo vezes milhões de seringas que são usadas no mês, multiplica isso por 12, multiplica por 5, que são 5 anos, você tem 60 vezes aquele milhão. E aí isso dá dinheiro pra caramba, cara. Isso tudo envolve planejamento e total domínio aí das ferramentas da administração. Bom, tem uma pergunta aqui, um questionamento que eu ia deixar para o final, mas já abordando essa questão de redução de custos, é uma provocação. A intenção aqui é sempre provocar para que
vocês busquem novos caminhos aí na área da gestão. E a questão aqui é de uma possível integração entre os hospitais na troca de repente, estoques de sobra, trocas de experiência, questões mútuas. A gente sabe que o mercado é competitivo e que, infelizmente, as organizações acabam enxergando sempre o outro como um competidor e não como um possível parceiro. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa possibilidade. Eu tenho um determinado quantidade de estoque aqui de seringas que eu não vou utilizar em determinado tempo e eu posso trocar com outro que tem outro tipo de material. Seria um caminho viável? Como vocês enxergam essa questão? Bom, acho que a primeira coisa é a gente desmistificar que ser concorrente não significa ser adversário, porque senão pode ser que os dois percam. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Se eu sou de uma unidade de saúde e o Jamil é de outra bandeira, nós somos em determinados momentos concorrentes, mas não somos adversários. Não significa que para eu sobreviver ele tem que morrer ou vice-versa. Acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que começar a trabalhar, um conceito colaborativo mesmo entre as concorrências. Só para a gente, estava aqui enquanto falava me lembrando, nós tivemos companhias aéreas que faziam ponte aérea Rio-São Paulo, que as duas quebraram, porque eram concorrentes e não quiseram, por muito tempo, preferiam sair com aviões com 5 passageiros do que falar assim, pega os meus 5 e leva até você. Então esse exemplo tem na companhia aérea, tem em qualquer segmento e na saúde também. Eu acho isso uma ideia fantástica, eu não tenho conhecimento de nenhuma unidade de saúde que faz isso ainda, a não ser as públicas, claro, mas as privadas, onde a concorrência assume um papel mais proeminente, porque tem essa visão de concorrência. Mas eu acho que isso poderia ser amplamente feito. Eu acho que, inclusive, é uma boa proposta para as unidades de saúde privada começarem a pensar, porque às vezes você pode ter algo sobrando que pode ceder para o outro. Para que aconteça isso, Josué, me parece que o primeiro passo é a gente mudar esse conceito e passar a ser mais colaborativo. Você entender que, independente da bandeira que está estampada lá na frente do seu estabelecimento, a primeira missão que nós deveríamos ter é salvar vidas. E para salvar vidas, independe se a seringa estava lá ou aqui, ela deve estar onde ela for mais necessária. Se a gente tivesse esse conceito, talvez as coisas ficassem mais fáceis. Acredito que ainda não estamos lá, mas talvez isso que o Jamil falou das margens irem diminuindo vai provocar essa disrupção, porque não vai ter como. Você vai falar, ele é meu concorrente, mas ele pode ser meu aliado. Em outros segmentos eu já vejo isso acontecer. Eu trabalhei numa indústria em que a gente comprava todo o nosso material de escritório em parceria com o nosso maior concorrente. Junto. Fazia um pacotão, nós éramos concorrentes, disputávamos os mesmos mercados, vendíamos o produto muito similar e comprávamos material de escritório juntos. Quanto que você vai precisar, quanto eu vou precisar, vamos lá e vamos comprar junto. Na área da saúde, eu acho que é uma boa sugestão. Jamil. Isso já é feito nos hospitais públicos e também na iniciativa privada. Quando você tem um relacionamento, por isso que é muito importante a gente estar com a janela aberta, estar olhando todo mundo, não estar isolado. Isso há uma troca. Só que isso está sendo reduzido porque pela mudança de formas de se comprar o material. Hoje você já tem um percentual razoável de compra por consignação. Então você fica, não é seu material ainda, é consignado. E você vai pagando à medida que você vai dispensando. E agora com essa questão da dispensação unitarizada e principalmente o chamado VMI, que o fornecedor, que geralmente são operadores logísticos, ele fica responsável pela toda a gestão, compra e gestão de estoque e dispensa unitarizadamente para cada plantão que você tiver, isso está ficando mais difícil que você já ficou sem estoque. Mas é uma prática que os diretoras de hospitais, eles fazem, porque é um sufoco. Ele falou muito bem no início que é diferente de você estar num outro segmento, você citou o exemplo de um parafuso e dá um prejuízo financeiro, pode até falir aquela organização, mas não tem um impacto social do que a perda humana.
né, que ninguém quer e não pode perder mesmo, né? Mas isso vai ficar cada vez mais raro por conta dessa questão. Não vai ter mais estoque. Muito bem, nessa questão também do impacto social, a gente já está caminhando aqui para o fim. O assunto não se esgota, mas o nosso tempo, infelizmente, sim. Nessa questão de impacto social, a gente trabalha muito na parte de mobilidade urbana e mobilidade humana. E aí tempo é dinheiro, mas principalmente tempo é vida também. Então o acesso do socorro, né, de um hospital que tem que enviar um socorro até determinado lugar, você tem vários gargalos dentro das cidades, principalmente o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil, segundo o IBGE, e aí a gente tem essa série de gargalos. E aí eu queria que vocês falassem sobre o papel do administrador logístico dentro dos hospitais na mudança de determinadas realidades, que vai beneficiar a organização para a qual ele presta serviço, e também vai salvar mais vidas e vai ajudar a sociedade de uma forma geral. Olha bem, eu defendo que o administrador deve ocupar essa especialidade, que ele vai ter muita demanda de trabalho pela frente. Nós tivemos algum problema, principalmente no Rio de Janeiro, que eu amo o Rio de Janeiro, eu sou capixaba, moro aqui há 25 anos e morei um pouquinho em São Paulo e amo o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, não sei dizer porquê, quando pensaram em questão de mobilidade urbana na década de 70, pensaram no metrô numa grande obra de engenharia. Né? Então você vê que nós temos nós estamos quase no nível do mar, as obras, o rebaixamento de lençol, foi tudo muito bem feito. Né, protegeram as obras públicas, os monumentos, etc. Mas o metrô nosso não passa em nenhuma escola pública, não passa em nenhum hospital público, não passa na rodoviária, não passa em nenhum dos 2 aeroportos, não passa em um hospital público. Então nós temos um problema sério de mobilidade urbana aqui. Os hospitais já são hospitais quase que centenários, os hospitais públicos mais importantes. Então nós temos uma questão de mobilidade e que agora a gente vai ter que contornar em relação ao que já está pronto, porque não dá para demolir e construir de novo. Porque já era para ser feito. Na época que foi bolado o projeto, tinha que ter um profissional de logística lá para analisar essas questões. Né? Eu estive estudando mobilidade urbana na China. O metrô lá sobe em escola pública, sobe em hospital público, sobe na rodoviária, sobe no aeroporto, sobe nos grandes pontos. Quando não tem nada, sobe em grandes shopping center. Você já começa, sai do metrô no subsolo, já é shopping center de alto luxo. Então aqui não se pensou nisso na época e nós estamos pagando um preço muito grande. Pagando um preço que nós temos um custo, nosso engarrafamento já é pior do que o de São Paulo, porque nós não temos alternativa. Se você for ver, o Rio de Janeiro é água, um pedacinho de terra e morro. Não tem alternativa. Você não tem como sair à direita, sair à esquerda. Vai sair na esquerda, você entra no mar. Então essas são as questões que dificultam muito a gente. Né? E outra coisa onde estão os centros importantes de cada especialidade? Nós estamos hoje com uma epidemia de acidentes de moto. Né? Como cuidar disso aí? Passou a ser uma demanda reprimida, um efeito chicote. Existe um termo em logística chamado efeito chicote, que é quando você vem uma demanda e você não tem gente, não tem estrutura, não tem sistema, não tem medicamento. Como é que atende essa demanda? Né? Então a gente precisa organizar isso aí, né? E isso está muito carente. Merim? Acho que o Jamil colocou bem, a gente tem uma carência, né, de infraestrutura viária, né? E pensar que a nossa cidade já foi modelo mundial de mobilidade urbana lá no início do século. Quando a gente olha hoje o VLT rodando, a gente vai lá para os livros e vê que o bonde fazia isso que o VLT tenta fazer hoje de forma muito mais eficaz. É só a gente pegar lá no livro e ver como é que era o trajeto do bonde interligando desde a Praça 15 até vários lugares. Então acho que é muito em cima disso. Eu acho que as coisas são
pensadas de forma desconectadas. E aí isso dificulta um pouco. Você pega hoje o metrô do Rio, ele é uma grande tripa e é até difícil a gente que viaja muito explicar para as pessoas de outro lugar que a gente tem um metrô que tem linha 1, linha 2 e linha 4 e a linha 3 não existe. Saltaram a linha 3 deve ter sido por alguma superstição, Jamil. Eu não sei se você sabe, mas a linha 3 ela é uma linha aquaviária, agora ela está por dentro d'água. E pior ainda, você olha para a capilaridade do metrô, ela é uma linha reta, é uma linguiça. Então isso é questão de planejamento. Se você olhar para as grandes obras que foram feitas viárias no nosso estado, e a gente está falando de linha vermelha, linha verde, todas elas são lá da época do Lacerda, como o nosso colega aqui da plateia lembrou, né? Que há muito tempo atrás já tinha previsto esse tipo de coisa. Então não tem como, a gente precisa investir em transporte público de massa e não ficar investindo em outros tipos de transporte para tentar melhorar a circulação das pessoas da nossa cidade. E aí quando a gente está falando que um cidadão comum de grande parte da nossa cidade demora 2 horas para ir, para voltar para casa, isso é muito ruim. Mas quando a gente fala que 1 minuto pode ser decisivo em salvar uma vida, isso se torna ainda muito pior. Então, eu, por exemplo, acho que a gente tem na nossa cidade uma das coisas que eu bato palma, aliás, tem algumas delas, eu também sou carioca e adoro o Rio de Janeiro, mas, por exemplo, quando você tem um acidente na rua, uma ambulância do SAMU, no meu ponto de vista, considerando todos os desafios logísticos que existem, eu acho que é um serviço que funciona muito bem. Muito bem. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acompanho esse tipo de coisa e eles têm um processo logístico razoável, talvez, em decorrência das condições que eles têm. Poderia ser melhor? Talvez. Então, Josué, essa questão logística, como o Jamil colocou, os nossos hospitais, as nossas escolas, todos eles estão à margem de qualquer anel viário que a gente pensou na cidade. A gente pensou em não colocar as coisas no lugar certo. O segundo ponto que eu acho que a gente ainda tem a oportunidade de tentar corrigir é integrar os modais. Não tem como você ficar pensando de forma isolada em VLT, BRT, trem, ônibus. Essas coisas precisam começar a ter hubs de conexões, que é isso talvez o que seja o caminho, já que não dá para destruir e começar de novo. Então a gente vai ter que agora meio que dar uma remendada e tentar criar essas conexões, e aí vai destacar conexões físicas do meio de transporte e conexões financeiras, porque também não dá para você ficar andando com 25 bilhetes únicos, que agora já nem são mais 25, mas que você não tenha intercâmbio de passagem. Você vai para qualquer lugar do mundo, você compra um bilhete, você anda no trem, no bonde, na barca, em tudo, e aqui eu fico imaginando um americano ou um holandês quando vem aqui, ele não consegue usar o valezinho dele para todos os lugares. Então, talvez seja um caminho, mas não é uma solução fácil, pessoal. É uma solução que precisa de obra e, como o Jamil falou, não dá para demolir um hospital e fazer ele de novo, ou não dá para você pegar, mas é o que tem, a gente tem que tentar otimizar esse tipo de coisa, otimizar a ambulância, otimizar os recursos que a gente tem para fazer o melhor uso deles. Nós, historicamente, focamos muito o nosso financiamento em saúde na atenção terciária. A nossa atenção terciária ela é caríssima. Eu estava vendo uma média de custo de manutenção pela Associação Brasileira de Manutenção, e o custo da manutenção hospitalar, que envolve a engenharia clínica como um todo, né, manutenção predial, aferição de equipamentos, etc., ela é mais ou menos 10% do faturamento. É um dos mais caros em termos proporcionais. Então, um hospital que fatura 1 milhão por mês, ele gasta mais ou menos 100 mil reais de manutenção. 2 fatores. Primeiro pela forma nossa de demanda, né?
Então, são variáveis não controláveis. Então, quem está entrando no pronto atendimento agora é um infartado, é uma pessoa com crise renal. Então, a gente não tem um controle muito forte dessa demanda. E o segundo, nós somos campeões do chamado puxadinho. O hospital brasileiro é rei do puxadinho. Sobe para cá, vai para ali, vem para cá, e isso impacta a manutenção. Agora os hospitais modernos já têm arquitetura especializada para o hospital. Isso ajuda demais. Se você for pensar que um hospital vai ter pelo menos 80 anos de duração, isso vai fazer diferença. O projeto faz diferença, né? Outra questão também, a gente, em cima do que o Hélio falou muito bem também, com relação a não tem como mudar muito, a gente tem que agora, em cima do que da situação existente, o que a gente pode fazer? Nós temos 3 níveis de atenção estabelecidas pela Constituição Federal e que nós agora estamos caminhando e estamos tendo resultado, apesar das críticas, os resultados estão crescentemente melhorando, que é a atenção primária. A própria iniciativa privada percebeu, de uns 3 anos para cá, já tem gente especializada em implantar chamada atenção primária em saúde, que é o primeiro atendimento, quer dizer, essa horizontalização. Então, já que tem dificuldade de mobilização humana, que a gente comece a pensar, comparativamente, o nosso corpo de bombeiros é melhor situado no Brasil. A gente tem equidistância entre os postos de bombeiro muito bem desenhado no Rio de Janeiro. E a gente começar a aproveitar esses espaços públicos para tentar aumentar o índice de atenção primária, que é aquela primeira atenção. Depois, melhorar a atenção secundária, que é a urgência e emergência, e são as clínicas de especialidades. Eu tive em Cuba o ano passado e fui ver a atenção primária deles, estão falindo, infelizmente o povo está sofrendo, a gente não precisa nem reforçar muito sobre isso, mas eles têm uma atenção primária, uma coisa, mesmo com carência, muito bem feita, muito bem feita. E a gente então, se eles podem, a gente pode também. Então nós temos que melhorar a nossa atenção primária, porque isso vai reduzir o custo da assistência. Hoje nós temos mais ou menos o custo da saúde, o financiamento em saúde, melhor dizendo, é mais ou menos 9,3% do PIB. Representa muito dinheiro. É muito dinheiro. E a gente tem como, de forma inteligente, melhorar essa atenção, né? Tem como fazer isso e reforço mais uma vez, é uma oportunidade para os administradores entrarem nesse segmento, né? É uma grande oportunidade. Muito bem. Agora eu vou pedir o Jamil para emprestar o microfone à nossa coordenadora da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, Fátima Ribeiro, que ela vai fazer umas considerações finais. Aqui mesmo, Fátima. Não, eu não vou nem fazer consideração, só vou agradecer a vocês mesmo, dizer para vocês que eu sou profissional militante da administração de serviço de saúde, diretora já de 4 hospitais, de um por 17 anos, e vou confessar uma coisa que eu não suportava, essa matéria, essa área de logística, de administração de estoque, principalmente de hospital. Hoje é quinta, e sempre acontece às sextas-feiras à tarde. Às 5 da tarde, diria, doutor, olha só, está faltando um catéter porque a criança vai morrer. E aí jogam no seu peito que aquela criança vai morrer. E se a criança vai morrer, você vai comprar, você vai fazer o que quiser. Isso é falta de quê? De um planejamento. Não é isso? Então, vocês mostraram uma tendência que está melhorando a área toda, mostraram o cenário atual, que também está um cenário positivo, mas eu vou falar agora como ex-diretor de hospital, né? E dizer que o problema da saúde, graças a Deus, não é dinheiro. Quem falar para mim que o problema da saúde é dinheiro, está totalmente errado. Eu não tenho medo de errar. É isso tudo que vocês falaram. É falta de preparação. É gestão.
Tem muitas pessoas dentro desses processos sem estar preparado. E nós da Comissão de Saúde aqui, nós viemos para dizer, para montar isso, a inserção do administrador, para ele que tome o lugar dele, não dê espaço, não, porque só é lembrado quem é visto. E aí vai todo mundo entrando e vai fazendo aquilo que quer, porque logística é uma ciência necessária. Parabéns a vocês, tá? Muito obrigada, Josué, obrigada a minha comissão toda que está aqui, todos que estão aqui. Fico muito feliz dessa nossa inter-relação aí das comissões. Josué sabe disso. E a próxima vem aí. Não esqueçam, por favor, posso fazer uma? Não esqueçam da nossa pesquisa que está no site do CRA, que uma pesquisa para a gente ver quem é o administrador que está nos processos de saúde nas unidades. Não só o hospital, tá? Mas nas unidades de saúde. Quem é que está administrando os processos? É o administrador? Vamos responder. Eu acho que é legal. Obrigada, tá? Obrigado, Fátima, pela sua participação. Obrigado, Meirim. Obrigado, Jamil. E vocês que estão aqui presentes, muito obrigado e parabéns para vocês que vieram buscar conhecimento, que estão sempre inseridos aí no mercado de trabalho, porque entendem que a gente não para de aprender enquanto estivermos aqui nesse plano. E você também que nos acompanha ao vivo pela CRA RJ Play e pela Rádio ADMRJ, muito obrigado também pela sua audiência. Fique bem e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.